Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós já estamos no ano 4º de 1861, tá? Vamos envolver a nossa querida Cecília para fazer nossa prece de gratidão a Deus. Divino Mestre Jesus, vivenciamos uma oportunidade incrível, uma oportunidade maravilhosa de comungar com todos aqueles que nos antecederam na busca do conhecimento, na busca dos esclarecimentos necessários à formação dessa doutrina maravilhosa. Que nós saibamos, que nós tenhamos a clareza de raciocínio para entender a contribuição, o valor desta contribuição dada por nossos antecessores, aqueles espíritos amigos que nos precederam, estudando, discutindo, trazendo novas luzes para a humanidade, da qual nós somos uma parcela bem insignificante. Agradeçamos, meus amigos, a Jesus, a Deus Pai, a oportunidade que nós temos de nos abeberar de todos esses ensinamentos, de todos esses conhecimentos, de todas essas discussões, esses esclarecimentos que só vieram ajudar na construção dessa doutrina que abraçamos e que nos mostra o caminho verdadeiro, através do bem, através da sabedoria e do amor a Deus Pai. Obrigada, Cecília. E aí, Carlinha? Então, na nossa última leitura, ele falou um pouco também da formação, se a alma seria criada no momento da formação do corpo, né? Ele já falou sobre isso no último artigo. E que seria assim uma heresia achar que Deus esperava a boa vontade do homem para fazer um corpo, para criar uma alma. Ou pior ainda, que o homem é que criava a alma junto com o corpo. E agora nós vamos entrar no artigo chamado Sobre o Perispírito. Ditado espontâneo a propósito de uma discussão que acabava de ocorrer na sociedade quanto à natureza do espírito e do perispírito. Médium, o senhor Adidier. Segui com interesse a discussão que se estabeleceu agora mesmo e que vos pôs em tão grande embaraço. Sim, faltam as palavras cor e forma para expressar o perispírito e sua verdadeira natureza. Mas há uma coisa certa. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório fluídico material. Quando se discute semelhantes questões, não são as frases que devemos buscar, mas as palavras. Para me fazer compreender de maneira mais lógica, direi que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Refiro-me aqui aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Assim, como vedes, são matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem alcançar os espíritos superiores, considerando-se que os fluidos terrestres são depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Então, o que ele está falando? Se a pessoa desencarna,
ela tem o seu corpo, o seu envoltório fluídico, o corpo perispiritual. Mesmo estando desencarnada, a criatura sente fome, sente sede, sente todas as necessidades fisiológicas. Por quê? Porque o corpo perispiritual é tão denso, tão material quanto o corpo físico. Isso já não acontece com os espíritos superiores. E ele fala que é terrestre, né? Porque é feito do mesmo material, Sim. né? Para seu progresso, a alma sempre tem necessidade de um agente. Sem agente, a alma nada é para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida para vós. Para nós outros, espíritos errantes, o perispírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente por vossa alma. Porque todo o processo de comunicação, ele acontece de perispírito a perispírito. Então, por quê? Por que é perispírito a perispírito? O espírito, a sua essência, tem como atuar direto na matéria? Não. Não tem. Então, o espírito, ele precisa de um intermediário. E esse intermediário é o que nós chamamos de corpo fluídico ou perispírito. Porque ele é semimaterial. Então, esse semimaterial, o espírito pode atuar no corpo perispiritual e o corpo perispiritual atua na matéria densa. Então, por isso, para os espíritos se comunicar conosco e atuarem na matéria, eles também utilizam o corpo perispiritual, que se comunica com o corpo perispiritual do médium. Por isso que a gente diz que tudo é de perispírito a perispírito. E é por isso que ele diz, sem esse agente não seria nada, porque a gente não consegue agente conceber. Porque é ele que está ali, vamos dizer, é ele que está ali agenciando, né? Ele que é o intermediário. O agente, ele tem essa função de ser o intermediário, né? E ele diz que seria nada, mas é porque a gente não consegue conceber o que é o espírito. Daí as infinitas gradações de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, isto é, a essência mesma do perispírito. Isto é outra questão. Primeiro, compreender moralmente. Não resta mais que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegaremos se ela quiser marchar com o espiritismo. Então, tem como discutir, explicar detalhes do perispírito? Não. Te preocupa com a parte moral. Te preocupa com a parte moral. Tu tem mais coisa para te preocupar. Lamené. Uma mensagem de Lamené. Só isso. Lamené. Então, não tem como a gente dissecar, não tem como dizer, não sabemos tudo de perispírito. De que é feito exatamente? Não sabe. O que a gente sabe no livro, o livro Agendas de Allan Kardec, já o último, o que os espíritos falam lá? Que o corpo perispiritual também é tirado do fluido universal. Tudo que é matéria, mesmo semimaterial, é tirado desse fluido universal. Porque nós só temos 3 pontos, que é Deus, Espírito e matéria. E essa matéria é a matéria elementar primitiva. Fale, Cecília. Não, é uma pergunta, né? Pergunte. Se é tirado do fluido universal, então o que promoveria, o que daria início a essa formação? Seria a aproximação do espírito ou a aproximação da própria matéria? Ou a condensação dessa matéria? Porque já que nada sai que não seja do fluido cósmico universal, o perispírito seria então uma conformação disso. Tudo bem, mas em que momento? O que detectaria essa criação essa criação desse corpo? Desde quando nós nos tornamos espírito, lá no início, já nos foi criado um perispírito. Desde lá da nossa primeira encarnação como espírito. Por quê? O animal, ele tem um princípio inteligente. E quando esse animal vai a óbito, o princípio inteligente que habita nele já é conduzido para um novo corpo material. A reencarnação é quase que de imediata, porque não existe erraticidade para animais. Então, logo, não faz sentido o perispírito de um cachorro, o perispírito de qualquer um animal. No nosso caso, que o espírito em si, ele não tem forma. O espírito, ele não tem forma. O que dá forma a ele é esse corpo fluídico, é o corpo perispiritual.
Então, como nós vivemos na erraticidade, nós precisamos desse corpo. E não tem só ele, tem também um outro corpo, que é o corpo mental. Que esse a gente nem entra no mérito, porque a gente nem entende o corpo perispiritual, a gente vai querer entender o corpo mental? Ele é citado nas obras de André Luiz. Então, o corpo perispiritual, ele é semimaterial, o corpo mental não. A gente já viu que todas as informações que vão para o perispírito estão gravadas no espírito. Porque o perispírito, ele arquiva, vamos chamar assim, processo arquivo, mas o corpo perispiritual, ele é como se fosse o carbono. Ali fica a marca de tudo. Ali fica as marcas. Mas, digamos assim, a matriz de tudo é o espírito. É o espírito. O ser pensante, a memória, a lembrança é espírito realmente. Entendeu? É espírito. O perispírito guarda ali as lembranças, né? Entende, Cecília? Ele não seria, não seria a origem. Ele não é a causa, ele seria o efeito do corpo. E, na verdade, o corpo que é efeito e não causa. Não, mas ela está falando que é o espírito que faz essa formação. É o espírito ou o perispírito? Sempre me fez muita confusão. É aquilo que ele falou aqui, Cecília. Nós temos que nos ater à parte moral. Como ele diz, não tem palavras, não tem cor, não é isso? Para explicar o perispírito, e muito menos o início. Então, nós sabemos que a partir do momento que nós nos tornamos espírito, nós temos um corpo perispiritual, um corpo fluídico. Isso aí é um fato. Talvez tem muita seria assim uma espécie de a conclusão assim do todo o processo, porque nós sabemos que até a aparência do homem foi trabalhada pelos engenheiros espirituais, não é isso? E eu acho que poderia ser alguma coisa ligada a isso, quer dizer, fazendo parte da nova estruturação que aquele ser teria. Até porque esse processo de modificação foi feito no perispírito e não no corpo. O corpo ele é o reflexo. Pois é. Entendeu? No mundo espiritual, os espíritos atuavam no corpo perispiritual, né? Muita coisa. Bora mais um pouquinho? Como diz na Mané, um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. O anjo Gabriel, olha só. O anjo Gabriel. Evocação de um espírito bom pela senhora X em Sultz, no Alto Reno. E eu fui verificar onde é Sultz, Alto Reno. Adivinha quem é vizinho do Sultz? Quem? La Chapelle. O Sultz ali é quase vizinho da obra, para que todos possam entender. Do pecado. Nós estamos estudando as voragens do pecado, então nós estamos íntimos com a Chapelle, né? Aí o Reno ali é quase vizinho, essa região quase vizinha ali da Alemanha. E aí a gente, voltando ao Voragens do Pecado, o La Chapelle fica ali por perto também. Sou Gabriel, o anjo do Senhor que me encarrega de vos abençoar, não por vossos méritos, mas pelos esforços que empreendeis para adquiri-los. A vida deve ser um combate. Não se deve jamais parar, jamais vacilar entre o bem e o mal. A hesitação já vem de Satã, isto é, dos espíritos maus. Coragem, pois. Quanto mais espinhos encontrardes em vosso caminho, mais esforços vos serão necessários para segui-lo. Se fosse semeado de rosas o seu caminho, que mérito terias perante Deus? Cada um tem o seu calvário na terra, mas nem todos o percorrem com aquela doce resignação de que Jesus vos deu o exemplo. Ele foi tão grande que os anjos ficaram comovidos, e os homens mal derramam uma lágrima a tantas dores. Ó dureza do coração humano! Mereceríeis semelhante sacrifício? Lançai vosso rosto no pó e clamai misericórdia a Deus, 1000 vezes bom, 1000 vezes terno, 1000 vezes misericordioso. Um olhar, ó meu Deus, sobre a vossa obra, sem isso ela perecerá. Seu coração não está à altura do vosso. Ele não pode compreender este excesso de amor de vossa parte. Tende piedade. Tende 1000 vezes piedade de sua fraqueza.
Levantai sua coragem por pensamentos que só podem proceder de vós. Sobretudo, abençoai-os, a fim de que deem frutos dignos de vossa imensa grandeza. Hosana no mais alto dos céus e paz aos homens de boa vontade. É assim que terminarei as palavras que Deus me ordenou vos transmitisse. Sede benditos no Senhor, para que possais despertar um dia em seu seio. O tema central é bom, mas o texto está mal escrito, né? Então você vê que ele publica na revista, mas ele não levou para o Evangelho esse texto, né? Eu acho que o que eu pensei desse texto é um texto para falar com pessoa da época que ainda misturava muito do catolicismo, né? Muito do que tem do católico para uma mensagem de bom ânimo. Não, então se utilizou dessas figuras de linguagem de Satã, de cair por terra, né? De ser agradável a Deus o seu sacrifício. Quando a gente já tem conhecimento, né, já vinha se formando esse conhecimento de que nós estamos no sacrifício por rebeldias anteriores, né? E que o ânimo nos serve porque nós temos esse caminho a percorrer por nossa própria rebeldia. Mas mesmo naquela época, Carlinha, quando a gente vê Santo Agostinho, São Luís, verdadeiramente São Luís, quando você vê o próprio Paulo, o próprio Lamennais, então a gente vê que é uma linguagem, e o Kardec, como professor de literatura e gramática, ele sabe identificar um texto bem escrito, né? Então há repetições, há aquela redundância, há aquele movimento circular, né? Aquele mesmo texto circular, e ele identifica, não é um texto que tem um início, e ele desenvolve sem repetir e ele fecha e conclui, né? Naquele poder de síntese. Então, o texto, o tema central é legal, mas não está bem escrito, né? Então, mas ele publica na revista, que aqui é como ele diz, uma tribuna livre, né? E é um local de teste, como ele falou, mas ele não levou. Esse texto aqui, olha quem assina. Então não condiz com o nome. E ele também, quando ele não coloca que é o anjo Gabriel, né? Nem o espírito Gabriel, ele fala de um espírito bom. Que a ele mensagem diz, não sou Gabriel, o anjo do Senhor. E é a evocação de um espírito bom. E ele que se denomina Gabriel. Sou Gabriel, um anjo do Senhor, né? Então e a gente vê bem essa mistura, né? bem católica ainda. E assim finalizamos o estudo de hoje. Nos encontraremos no próximo estudo, se Deus assim permitir, para mais mensagens, para mais dissertações e ensino espíritas. Então, assim, não vai ser no nosso próximo estudo imediato essas outras dissertações espíritas, porque nós vamos fazer nosso recesso, né? Nosso recesso começa agora e a gente só volta em fevereiro. Só em fevereiro. Vamos ficar com saudade, né, Carlinhos? Vamos. Mas é necessária essa parada, né? E quem precisar, revisa os estudos. Estão todos no canal. Então, nós da família EOS Manaus deseja a todos vocês um Feliz Natal. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estudo e trabalho. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.